participando, praticamente já tudo eu já participava, só não tomava ceia. Então, comecei nesse sentido. Foi aí que eles começaram novamente a insistir que eu tinha que ser obreiro, que Deus ia cobrar de mim, porque eu sabia da Bíblia, eu tinha versículos de cor, que eu era uma benção, aquela coisa toda. Aí não era só o dirigente, eram as irmãs mais de doutrina, os obreiros antigos, aquela coisa toda. E que eu tinha que vencer o medo de falar em público. E eu era tímido, sempre fui tímido. Às vezes eu tenho um jeito meio tanto de ser tímido que eu fico calado da minha, e tem pessoas que olham para você e acham assim, esse camarada aí se acha a última bolacha do pacote, se acha alguma coisa. Não, é por conta do meu próprio perfil de ser tímido mesmo, ser acanhado. Não fala com ninguém, ou fica muito na dele, aquela coisa toda. Cada um é cada um, esse é meu perfil. Sou tagarela, não sou de falar muito mesmo, só quando sou provocado ou é necessário que se fale. E eu tinha aquela timidez e o medo de falar em público, até que aos poucos foi, na realidade, por conta de uma campanha de oração que eu fiz, isso saindo, e só em 2008 que eu virei obreiro. Mas eu poderia ter sido desde 2006 como Daniel, o cooperador, sem ser batizado e membro. Eles me convidaram. Esse mesmo dirigente que eu teria denunciado lá para o missionário, que andava colocando o som, ele que me convidou, porque ele via, porque na realidade esse dirigente tinha algumas falhas, mas ele era do mesmo pensamento do meu. Era um camarada que pensava em oração e não levantava a mocidade naquela congregação, porque ele via que a mocidade era toda mundana mesmo, carnuda, que não queria a oração, não queria a santificação. E o outro que veio para se exaltar, quis levantar uma mocidade de qualquer modo. E tanto é que culminou em uma série de problemáticas que só aqueles que são da localidade sabem que ocorreu, não preciso nem dizer. Inclusive o nome desse dirigente, até vou dizer o nome dele, eu não tenho nada contra ele, mas ele sabe que eu mandei o fax na época. O nome dele é o nome de um jogador de futebol, do craque Rivelino, o nome dele. Esse dirigente, esse foi meu primeiro dirigente, que era o gaúcho. E hoje acho que atualmente está em Barra Velha, Santa Catarina. Não sei, pelo menos morava lá, no dado momento. Acho que a mulher dele é de lá. Mas esse tem que elogiar ele numa parte, ainda que ele tenha não feito a transmissão, ou que estava encobrindo um pecado de um presbítero, ter feito um filho fora de casamento. Mas, por outro lado da santificação, nessa parte ele era correto, porque não levantava qualquer um. Inclusive um que ele tentou levantar, estava até correto, era sincero, mas não teve força, porque precisava um outro boom, enfim. Ele, se eu não me equivoco, era de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Veio para Santa Catarina e... tem um outro detalhe, um outro erro dele, segundo o regulamento interno. Isso era coisa que eles criaram. Hoje eu já tenho um pensamento diferente, mas na época, eu que era o zeloso daquele regulamento, estava escrito no regulamento que o dirigente não poderia morar na casa da igreja. E ele estava morando na casa da igreja porque não tinha casa. A igreja não dava casa para ele. E ele até tinha arranjado depois um emprego e tal, mas morava atrás da casa da igreja. Então isso pesou também para ele ser tirado. Porque além de ele não estar colocando som e de estar cobertando lá um pecado, ainda tinha essa de morar atrás da casa da igreja. Que mais tarde o outro presbítero que veio morou lá também. Então é tudo uma hipocrisia. Mas sabe o que acontece? A gente, quando entra num determinado local, a gente tem que examinar bem as coisas para ver se não tem hipocrisia, para saber. E isso, por conta da minha imaturidade, me faltou. Por isso não dá para ser extremista